Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o Projeto Pomone. Estamos no clube de leitura do grupo Adventistas no Campo. E este é o livrinho que vamos concluir hoje, Da Cidade para o Campo, do Arthur White e do Edward Sutherland. Livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Um livro bem barato, bem acessível, linguagem fácil. Eu apreciei muito a leitura desse livro. Imagino que vocês que estão aqui na sala Zoom também. Se você nos acompanha pelo YouTube, na descrição do vídeo, você encontrará o link de convite do WhatsApp, do nosso grupo no WhatsApp. E lá você poderá interagir conosco, tirar dúvidas sobre questões gerais, né, sobre o campo, questões que nós tratamos aqui neste clube de leitura, ou não, você poderá tratar e conversar lá conosco. Inclusive, é uma grande oportunidade para quem está procurando adquirir uma terra durante a semana, evidentemente, né? De domingo a quinta-feira. Anúncios são publicados lá, terras aí dos mais variados tamanhos e preços aí de diversas partes do Brasil. Dicas de irmãos que moram nessas regiões, né? Então poderão te esclarecer dúvidas. Dentre outras coisas, né, que você poderá então encontrar lá profissionais que trabalham na área da agronomia, né, e você poderá contratar os serviços desses profissionais, dentre várias outras oportunidades no nosso grupo Adventistas no Campo. Já é um grupo aí que está se aproximando dos 750 membros, né? Então, bastante gente. Você é o nosso convidado. Sejam bem-vindos, tá? Suelândia, Ronaldo, Maciela estão aqui na sala Zoom. Vamos então recapitular o capítulo 10, Aprendendo a ser autossustentável. Considerando que tratamos das questões do campo na perspectiva adventista do sétimo dia, ser autossustentável é a grande meta de todo adventista que está no campo, ou deveria ser. Por quê? Nós entendemos que muito em breve ocorrerá aí um grande problema na economia, né? Um problema político também, boicotes econômicos, leis dominicais, seremos proibidos de comprar e vender. Então, é fundamental que a propriedade seja autossustentável, certo? Alguns adventistas estão no campo, na monocultura, e é um erro. Fundamental que a propriedade pelo menos tenha essa perspectiva, esse horizonte de ser autossustentável e uma produção de subsistência ali diversificada, certo? Bem, existe um tópico ali que eu quero destacar, e qualquer um que está na sala aí pode ficar à vontade para abrir o microfone e fazer o seu comentário, né? Indústrias rurais e a terra como um meio de suporte, né? Tem ali uma longa citação de Ellen White, que descreve, né, as condições na cidade. Bem antes das leis dominicais, as condições da cidade só irão piorar, né, devido às pressões sindicais, violência e uma série de outros problemas ambientais, desastres, né, que afetam sobretudo as cidades, conflitos, né? Então, é, a necessidade de sair das cidades e ter uma produção no campo, certo? Aí, os autores ali comentam o seguinte, né, depois dessa citação ali de Ellen White. Ao seguir as leis da natureza cuidadosamente no cultivo do solo, as famílias farão com que a terra produza seus tesouros e poderá produzir uma parte ou todo o alimento necessário para o próprio uso, além de alimento extra para os necessitados, certo? Então, é isso que falamos aí, é exatamente isso. Quando falamos de autossustentabilidade, né, é exatamente essa a meta, né? Então,
com devido, com a devida administração, perseverança, trabalho, né, é possível produzir todo o alimento que a família consome ou uma parte, né, uma boa parte pelo menos. Lembrando que em nosso país, né, na maior parte do nosso país, nós temos uma condição muito favorável para isso, com exceção de algumas regiões ali no sul do Brasil, regiões mais elevadas, né? Não temos invernos, por exemplo, muito rigorosos, como acontece na Europa, nos Estados Unidos. Então, existem as três safras, né, das culturas anuais na maior parte do Brasil. Aqui está o livro mais uma vez, tá? Foi solicitado ali que eu mostrasse mais uma vez. Está aqui o livro Da Cidade para o Campo, do Arthur White e do Eduardo Sutherland. Pode falar à vontade, Marcelo. Boa noite a todos. Em relação a esse tópico, né, que estamos estudando, é muito importante nós fazermos o planejamento, como já viemos conversando, né, durante as outras lives que nós tivemos aqui, foi muito proveitoso, sobre a organização, como se organizar para ir para o campo, como se organizar para se manter no campo, né? Quais fontes de renda poderíamos ter com o trabalho no campo, né? Trabalhando do campo e no campo. E tudo isso é uma estrutura que deve ser montada para chegarmos, enfim, nessa autossustentabilidade, estando dentro do sítio, né? Ou seja, nós precisamos montar todo um processo para termos condições de chegar a um momento do sítio, da fazenda, enfim, da sua terra, ser autossustentável. Então, isso passa por muito processo. Por exemplo, a luz, né, a energia. Aí está se falando especificamente de alimento, né, Rafael? Mas a energia, ela faz parte desse processo. Aqui já foi falado em alguns exemplos sobre a energia solar, o quanto isso é necessário para quem está no campo, né? A questão de saber o quanto você necessita é, de plantar para poder ter uma quantidade de alimento suficiente para a quantidade de pessoas da sua família. A irmã Natália, né, que é especialista na área, ela já falou muito sobre isso aqui, né? E ser autossustentável dentro do sítio, essa deve ser a nossa prioridade, partindo do princípio que a gente precisa se preparar porque as cidades vão estar em caos, vamos ter problemas alimentícios. E mesmo se isso não fosse acontecer, a ordem de Deus é que venhamos plantar nosso próprio alimento para termos alimentos mais saudáveis, né? Para termos alimentos ali que nós sabemos a origem, desde a plantação até a colheita, para que venhamos ter, obviamente, uma vida mais saudável, né? Um corpo mais saudável, uma mente mais saudável. Então, independente do que vai acontecer, né? É porque agora a gente está vendo as profecias se cumprindo, mas independente disso, o plano de Deus é que tenhamos a produção do nosso próprio alimento, né? Tirado da nossa roça. Então, é um planejamento e o grupo tem essa função de auxiliar no planejamento, né? E quem está se utilizando de tudo que a gente está colocando lá no grupo, eu acredito que está com meio caminho andado, vamos dizer assim, para que possa ter esse preparo e essa autossustentabilidade no seu sítio. Muito bem, Marcelo. Agradeço aí, os seus comentários. Irmãos, pode parecer para aquele que está fazendo a transição, que ainda está na cidade, assim, muito difícil, né?
ter uma propriedade autossustentável. É muito mais fácil pensar assim, eu vou para o campo e vou plantar um item só ou dois, e aí eu comercializo, né, os excedentes e, enfim, vou viver assim no campo, né? Vou me especializar em uma cultura ou duas. Agora, é, pelas experiências que nós temos tido ali no grupo, né, como a Maciela colocou, os irmãos que estão no campo, não é assim tão difícil, não é coisa de outro mundo, né? Vai aumentando ali, vai diversificando, né? Tem sistemas de agrofloresta, tem outras propostas assim, né? E não é necessário ter uma área muito extensa. Então, não é uma miragem, não é algo de outro mundo ter uma propriedade autossustentável para a família, ok? Bem, esse capítulo termina com um apelo para que nós nos apressemos, né, a sair das cidades. E como eu falei ainda há pouco, bem antes das leis dominicais, várias situações irão ocorrer, já têm ocorrido nas cidades, que tornarão a vida aqui muito difícil, né? Muito difícil mesmo, certo? E eu fico sempre lembrando da história de Ló. Aqui no canal do Projeto Pomni tem um vídeo sobre a história de Ló, comentários, né, reflexões que nós fizemos. Que ele se prendeu tanto à cidade que ele foi postergando, postergando, e chega um momento que os anjos o apanham pelo braço, ele e a família dele, colocam fora da cidade, e falam, olha, daqui para frente é com vocês, a gente não pode fazer mais nada. Né? Então eles foram literalmente arrastados até fora da cidade. Então fica esse alerta, né, para que nos esforcemos para sair o quanto antes, né? Comece a visitar terras, certo? Comece a buscar informações sobre isso, começa a, sabe, cogitar ali vender a sua casa, procure um corretor, comece a analisar isso seriamente. E aí temos o exemplo da história dos judeus, né, o cerco ali de Jerusalém, sempre nos lembramos, o livro Grande Conflito trata disso muito bem, né, que Jerusalém, ali durante a rebelião dos judeus, que começou no ano 66, se arrastou até o ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Teve ainda um reduto em Massada que caiu em 73, mas enfim. Houve um primeiro cerco, aí o general Sestio, de forma intempestiva, ali suspendeu o cerco. Esse foi o recado para que os cristãos saíssem da cidade. Os cristãos saíram, fugiram de Jerusalém. Aí depois os romanos voltaram, cercaram definitivamente Jerusalém até que ela foi reconquistada. Então esse aviso para nós foi dado em 1888, quando a primeira lei dominical foi promulgada nos Estados Unidos. Ela acabou revogada, né? Mas ali foi o aviso, né, para o povo remanescente. Assim como aquele cerco de Seste foi o aviso para os cristãos judeus lá no ano, por volta lá do ano 70 lá, né? Quando ocorreu a revolta lá. Então devemos nos apressar. E a parte de qualquer coisa, né? Vem o aprimoramento do caráter, alimentos mais saudáveis. Um problema muito grave que a mídia aos poucos está expondo e que afeta aqui, obviamente, quem está na cidade, são os microplásticos, né? A água, principalmente, está repleta de microplásticos. No campo é muito mais viável, né? Ter um poço artesiano, ter ali uma vertente, água pura, sem falar nos próprios alimentos que aqui acabam também contaminados com microplásticos, tá? E a ciência só agora está avaliando realmente os efeitos disso no organismo, né? Há estudos aí já apontando a relação de microplásticos no cérebro com a demência e outras enfermidades aí desse tipo, certo? Bem, capítulo 11, vamos avançar? Papel vital da liderança da igreja.
Vocês que estão aqui no chat, eh, alguém exerce função de liderança na igreja? Os irmãos que estão aqui na sala Zoom, se quiserem, pode mencionar ali no chat, né? De qualquer modo, fica o apelo para os líderes, né? Eles que estão em funções de liderança, são oficiais, os pastores, anciãos, diretores de departamento. A igreja tem um papel fundamental de esclarecer as pessoas acerca disso, né? A igreja, como nós já falamos aqui no outro encontro do clube de leitura, não poderá fornecer um local para cada família viver no campo, né? O sustento. Não é essa a função da igreja. A função da igreja é apresentar o que a inspiração diz sobre a vida no campo, conscientizar as pessoas para que cada um tome a sua decisão de forma consciente. Então, mesmo você que não tem um cargo de liderança, se for convidado, por exemplo, a pregar em alguma igreja, considere pregar sobre a mensagem de vida no campo. Ainda que você não esteja no campo, mas se você está se organizando, está se esforçando, né, para adquirir a sua propriedade, sair da cidade, você está autorizado sim a pregar essa mensagem. Pois é, eu já fiz uma enquete lá no grupo, né, para aqueles que estão aí nos acompanhando pelo YouTube. De vez em quando lançamos algumas enquetes no grupo. Eu já fiz uma enquete justamente sobre como as igrejas têm apresentado essa mensagem de vida no campo. A maioria das pessoas responderam que essa mensagem não tem sido pregada. E é muito triste. É muito triste, porque em primeiro lugar vem o conhecimento. As pessoas precisam conhecer, compreender, né, para depois saírem das cidades e irem para o campo. Não é aconselhável sair de forma precipitada, sair sem a devida orientação, né? Então, as igrejas deveriam estar promovendo não apenas sermões, tá? Mas promovendo a leitura, né? Clubes de leitura, convidando palestrantes para o JAs, promovendo retiros no campo, tudo isso, né? Foi apontado ali no chat, e eu vi também na enquete, essa questão da resistência, da oposição, né, de certas igrejas, certos líderes em relação à mensagem de vida no campo. É uma tristeza, mas precisamos nos lembrar que essa resistência também se aplica a diversas outras mensagens, né, como a reforma, de saúde, modéstia cristã e tantos outros temas. A vitória sobre o pecado. Então, precisamos pedir a Deus forças, né, o Espírito Santo, né, nos usar para pregarmos a mensagem que a igreja precisa ouvir. Hoje, no meu estudo pessoal aqui no sábado à tarde, eu fiz ali, eu voltei, retomei, na verdade, né, porque eu já havia estudado, inclusive já falei sobre Josafá e sobre o profeta Micaías. Vale a pena estudar essa história, né? O profeta enfrentando ali uma oposição enorme, né? 400 profetas falsos, né, que se diziam ser profetas de Yahvé, mas falando aquilo que o rei queria ouvir, e só Micaías falando de forma contrária, falando a mensagem, falando a verdade, né, o que Deus tinha encaminhado para ele pregar. Então ele foi esbofeteado, foi jogado na prisão, mas ele permaneceu fiel e precisamos levar essa mensagem. Chega um momento que a gente bate o pó da sandália, certo? Não vamos ficar lançando pérolas aos porcos, mas se você tiver uma oportunidade, uma igreja determinada te convidou para pregar, considere pregar essa mensagem. Se ali houver resistência, não te convidarem mais para pregar, enfim, a gente entende que isso é problema da igreja lá com Deus, ou da liderança lá da igreja com Deus, certo? Pregar com um testemunho, obviamente, é a forma mais poderosa, né, de convencer as pessoas. Uma vida no campo feliz, estável, autossustentável,
É um testemunho poderosíssimo, né? Tá certo? Rafael, Hum. dentro dessa questão, né, de pregar, hoje eu estive reunido com os irmãos à tarde, uns irmãos assim que creem dessa forma também, e até citei isso, né? É o testemunho que a Marcela que falou ontem no grupo, né? Que é assim, um testemunho poderoso dessa prática, né? Louvado seja Deus. Infelizmente, a igreja que, né, onde eu frequento, e como eu vi na enquete que você tinha feito um tempo atrás, realmente é, eu sou adventista há 32 anos e eu nunca ouvi uma pregação assim, mostrando realmente essa necessidade. Assim, né, nas igrejas locais. E na igreja que eu frequento, no sábado passado mesmo, o irmão estava pregando sobre o fim, sobre a necessidade de evangelismo, e falou sobre Ló, e eu orando, Senhor, se ele não vai falar sobre isso, ele vai falar sobre isso. Deu vontade até de levantar a mão na hora que o pregador estava falando para falar, mas o que ele disse, ele fez um paralelo no final e ele disse que a única coisa que ele se aproximou, mas falou assim, não falou essa verdade completa, ele disse que quando chegarem as pragas, né, na cronologia lá dos eventos sinais, ele colocou, quando ocorrerem as pragas, então deve ser a saída das cidades, né? Só que assim, nós não podemos, nós sabemos, né, toda essa orientação, que é um preparo de vida, e quando estiverem ocorrendo as pragas, a coisa já vai estar bem complicada, né? Então pode ser que as pessoas queiram sair naquele momento, mas não consigam. Então, assim, realmente, o que é pregado é isso. Que quando estiver lá nas pragas, que o negócio estiver pegando fogo mesmo, é que a gente vai precisar sair fugindo, né? E não é essa a orientação. Eu já Infelizmente, né? ouvi, eu já ouvi pregadores, irmã, falando para sair no momento ali do decreto, o que a gente entende que é um erro. Agora, sair Pois é, ainda porque já estava. depois, porque as É, pragas depois ainda do decreto, então, assim, surreal esse tipo sim, de orientação, infelizmente. entendeu? Não faz sentido. No momento do É, decreto já vai ser tarde demais, porque se você não vai poder comprar e vender, como é que você vai colocar sua casa à venda, seu apartamento à venda, e se preparar, né? se preparar, começar a produzir? Realmente a gente precisa, enquanto tiver oportunidade, falar e incentivar os irmãos a buscarem o conhecimento, né? Porque infelizmente a igreja, no seu âmbito geral, organizacional, não tem ensinado isso. Essa necessidade, né, que nós temos de buscar o Espírito Santo, buscar praticar aquilo que a luz que temos. Pois é. Aqui nesse último capítulo, existe ali o ponto ali, seja equilibrado, né? A pior coisa é quando alguém que já está indo para o campo, ou já está no campo, ou que pelo menos está pregando essa mensagem porque está, como eu estou, né, procurando uma propriedade, me organizando para sair. O pior que pode acontecer é quando essa pessoa prega essa mensagem de forma desequilibrada, julgando, né, as pessoas. Isso é terrível, terrível. Isso cria uma resistência muito grande. Então, nós não somos chamados a sermos julgadores, né? Somos chamados a dar orientação, como estamos dando aqui, né? Então, de forma racional, de forma equilibrada, entender que algumas pessoas terão muito mais dificuldades para saírem da cidade, pessoas que têm problemas ali, às vezes, conjugais, né? O cônjuge não aceitou a mensagem de vida no campo, alguns que o cônjuge nem é adventista. Então, são muitas situações. E o que o próprio voto da igreja, e esse é um outro ponto muito positivo desse livrinho. Esse livrinho tem um apêndice e ele traz um voto que até então eu só havia encontrado na Revista Adventista, numa edição bem antiga, né? Peguei lá no acervo da Revista Adventista esse voto e compartilhei com os irmãos num vídeo que os irmãos vão encontrar aqui no canal. E esse livro, que tem uma edição bem mais recente, trouxe aqui esse voto da Associação Geral, que poucas pessoas sabem que existe esse voto. Isso aqui deve ser algo que abre portas quando você for pregar essa mensagem, porque você vai mostrar que não se trata de uma mensagem de um grupo isolado, de uma outra pessoa que está aí falando de vida no campo, mas a Igreja Adventista tem essa mensagem. Então, ali é colocado, no final desse voto, tá? Na verdade, é o último tópico mesmo do voto, né? Que, embora esses conselhos sejam mantidos diante dos membros como
ideais, os que eles devem buscar com oração, que eles também reconheçam que há muitos novos conversos, olha só, novos conversos, cuja situação econômica torna praticamente impossível seguir esse conselho de modo imediato. Portanto, esforços devem ser feitos para sugerir medidas alternativas para essas pessoas, a fim de que, tanto quanto possível, possam educar e ensinar suas famílias em harmonia com as orientações para a vida no campo, né? Então, por que não levar a família a ter mais contato com a natureza, certo? Procurar estar em harmonia, né, com o espírito da vida no campo. Lembrando que é possível a pessoa ir para o campo, mas o espírito dela ainda está na cidade, certo? Hoje, com a internet, já tratamos desse assunto no grupo, né? Às vezes a família vai para o campo com uma mentalidade totalmente consumista ainda. Os filhos continuam ali escravizados pelas redes sociais, tá certo? Então é preciso ter equilíbrio, né? É preciso aceitar essa mensagem, absorver essa mensagem na sua totalidade. Irmão Ronaldo, gostaria de compartilhar aí conosco alguma observação? Positivo, boa noite, é um prazer Boa estar com noite. os irmãos. Parabéns pela iniciativa, a continuidade desse projeto da leitura. Eu estava ouvindo o depoimento aqui, a minha esposa está comigo numa transição para um local mais remoto da zona rural, né? Ela ainda tem resistência, mas nós estamos há 3 anos no campo e queremos algo mais preservado na questão da natureza. E aí ela disse assim, ela estava acompanhando na rede social uma outra família que eles têm recursos para morar na cidade mais cara do Rio Grande do Sul e no bairro mais elitizado que desejarem. Mas nessa sexta para sábado, essa última noite que houve antes desta, eles dormiram em rede, ao ar livre, na propriedade de campo em que eles moram. Eles têm das casas mais luxuosas na cidade, no entanto, eles moram no campo. A casa da cidade, eu acho que eles alugaram. Eu vi que eles já estão com outro aprendizado que nós aqui ainda não temos. E aí, uma coisa eles nos perguntaram quando nós nos candidatamos a ser vizinhos deles, estarmos numa região mais natureza, mais longe das garras da cidade. Aí eles perguntaram assim: para vocês subirem para cá, há quanto tempo vocês já estão na transição? Há quanto tempo vocês já estão na zona rural? Então, isso me fez entender que alguém que acredite que vai ter um start, vai sair lá num grande jornal, agora é a hora que você tem que ir para o campo. Quando você chegar no campo, você vai estranhar, não vai ter treinamento, o psicológico vai sofrer, as mãos não vão ter a resistência ainda para a enxada. E outra, até na escolha de terras agora, a gente estava observando, Deus mostrando assim, por exemplo, uma terra que usou agrotóxico é uma terra contaminada. Uma terra que tu vais comprar que tem risco de falta de água ou de inundação, a vizinhança que cerca, e eu tenho tido essa impressão, ou visto, que Deus vai aos poucos colocando detalhes, assim, ele vai dizendo, olha, ali não por isso e por isso. Sugiro ali, Deus vai encaminhando. Aí a gente tinha aqui um problema, que as propriedades estão lá em torno de R$ 300 mil, e a gente procura de 200 mil para baixo. E aí Deus vai dizendo, ó, então dá para fazer assim. A impressão que eu tenho é de que à medida que os nossos olhos se abrem, ele nos coloca novas possibilidades de estarmos mais perto dele. E sobre esta coisa do campo, aqui também, nós estamos numa igreja de 1.200 membros, não é falado isso. Até outro dia eu comentava com um senhor que é pai de presidente de associação, que ele é formado em publicidade e matemática, trabalhou em rede de educação, em rede de comunicação da nossa instituição, e ele disse assim, não, algumas coisas que tu está falando aí são teorias da conspiração. E eu pensei, opa, e ele está falando isso estando dentro deste universo, porque nós falávamos sobre aquelas questões relacionadas a 2019, o que veio da China para o mundo, e ele dizia, não, esses protocolos sanitários, essas coisas todas aí, não, 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 isso tem tranquilidade nisso, tem embasamento. Eu disse, tá, mas e o que está acontecendo com alguns nossos comunicadores, assim, eles já estão saindo para outros trabalhos, saindo do sistema.
Será que está havendo alguma divergência, divisão entre nós? Não, isso é conspiração. Então, eu vejo que a igreja tem resistência, por exemplo, essa irmã que posou junto com a família, é uma família são bem de vida, bem de posses. Eles escolheram a vida do campo. Ela disse assim, Ronaldo, até hoje, faz 20 anos que a gente prega sobre princípios de saúde e as igrejas têm resistência, resistem aos nossos apelos. E isso quem está falando é um médico, né? O esposo dela é médico. Resistem aos 8 remédios naturais ensinados na igreja. Eu, quando ia no congresso e assistia ainda quando mais jovem, o congresso apresentado por esse nosso irmão, eu chegava na minha igreja que tinha pago para que eu fosse lá no treinamento, eles diziam, ok, tu aprendeu tudo isso, mas a gente, né? A É, gente não quer tudo isso, a gente quer um pouquinho, a gente estava lá só para representar. é. Irmão Ronaldo, muito obrigado pelas suas observações. A nossa transmissão vai ser interrompida, mas eu agradeço e nós teremos outras oportunidades, tá? Marcela, pode falar rapidinho, porque a transmissão vai ser interrompida. Certinho. Só o resumo disso aqui é que é uma mensagem que nós precisamos nos converter. É como a gente se converte a Cristo e a gente vai se convertendo a cada pedido de Cristo. Então, oremos para que venhamos nos converter, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que estão se aproximando os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum, por que não colocar esse ponto aí como um dos motivos de oração nesses dias, né? Aqueles que estão buscando ir para o campo, aqueles que já estão no campo, mas que continuam precisando de orações, orar pelos anciãos, pelos pastores.